bem-vindos ao canal Papo de Humanas. Eu sou a professora Josiane Machado e eu tô aqui para ajudar vocês com os conteúdos de humanas. E o conteúdo do vídeo de hoje é escala cartográfica, um assunto que às vezes é pesadelo, né, porque ele envolve alguns cálculos, mas que eu tenho certeza que hoje vocês vão aprender. Bom, começando para o que é, né, o que é escala cartográfica? É o número, né, que indica a representação de um espaço em um mapa. O que isso significa? Que existe um número que simboliza o quanto que o tamanho que está ali no mapa, ele representa no tamanho real daquilo, né? Então, por exemplo, aqui na minha mão, ó, eu tenho um mapa do Brasil. Eu não vou abrir ele inteiro, é um baita de um mapa, né? Mas esses mapas aqui, ó, eles possuem uma legenda. E na legenda vocês sempre vão encontrar a escala, né? Que é um número que sempre é representado assim, ó. Tem o 1, sempre vai ter 1. 1 centímetro, tá? Ele sempre representa centímetro, então 1 centímetro, ele representa esses dois pontos aqui, significam, né? 1 centímetro representa 100 mil, aqui no caso, no exemplo, 100 mil centímetros, tá? Então 1 centímetro no mapa representa 100 mil centímetros no local real, tá? Então essa é a ideia, tá? Da escala cartográfica, isso que é uma escala. Isso pode ser usado para, por exemplo, carrinhos de miniatura, né? Então, carrinhos de miniatura às vezes são vendidos com a sua escala, né? Então, para tantos centímetros desse carrinho equivale a tantos centímetros de um carro real. Bom, quanto à escala cartográfica, aquilo que mais assim é cobrado são os cálculos, né? E para fazer os cálculos da escala cartográfica, é importante a gente ter uma espécie de fórmula, digamos assim, na cabeça que nos ajuda, tá? Eu vou fazer exercícios daqui a pouco para vocês verem. Mas primeiro vamos ver como é a fórmula. A fórmula é normalmente assim, Dzão dividido, né, Dzão dividido por Ezinho e Dzinho. Esse Dzão significa a distância real, né, ou o tamanho real do local, tá, que está sendo representado, né. E o Ezinho aqui de baixo significa a escala, né, seria dividido pela escala, ou vocês já vão entender por quê. E dividido também por Dzinho, que seria a distância ou o tamanho no mapa. Então a distância real é dividida pela distância ou o tamanho no mapa. Para vocês fazerem os cálculos de escala cartográfica, vocês vão ver que normalmente as questões envolvem fazer uma conversão de quilômetros para centímetros ou de centímetros para quilômetros. Às vezes envolve outras medidas, mas eu não vou falar aqui, vocês deem uma estudada em todas as medidas para não serem pegos de surpresa no vestibular ou no Enem. Eu vou fazer no exemplo aqui que mais aparece que é de quilômetros para centímetros. Vamos pegar o exemplo que eu coloquei aqui, tá? Que é 100 mil. Então vamos colocar aqui. 100 mil centímetros, tá? O que a gente tem que pensar? Que de quilômetros até centímetros, olha quantas casas a gente tem, tá? Quando a gente quer passar de quilômetros para centímetros, a gente tem que multiplicar por 10. Então, de quilômetro para hectômetro, depois, né, mais 10 vezes 10 até chegar aos centímetros. E de centímetros para quilômetros, a gente vai dividir por 10. Divide por 10, divide por 10, divide 1, 2, 3, 4, 5 vezes para até chegar no quilômetro, ou multiplica 1, 2, 3, 4, 5 até chegar nos centímetros. Também, tá, gente, dá para fazer o corte dos zeros, né? Também a gente pode cortar os zeros, vocês vão ver depois no exercício. Então, vamos fazer um exercício para ver como é que é. Eu vou apagar aqui o quadro, vou escrever um exercício para vocês. Vocês vão ver que eu escrevo super rapidinho, rapidão. Já tá copiado aqui. Pronto, terminei de copiar. Viu como eu fui rápida? Bom, vamos ver o nosso exemplo aqui, tá? Em um mapa de uma pequena cidade, destaca-se a presença de uma rodovia, cuja extensão é de 15 quilômetros. No mapa em questão, sua medida está em 10 centímetros, portanto, sua escala é... Ixi, de acho, como é que a gente faz isso? Bom, lembram daquela nossa formulazinha, né? Dzão por Ezinho e Dzinho. Bom, no caso aqui, tá? O que a gente tem? A gente tem a distância real, né? Que é 15 quilômetros, que a gente precisa passar ela para centímetros. Por quê? Porque a gente vai ter que dividir ela pela distância, ó. A gente quer saber a escala, então para saber a escala, a gente pega o Dzão pelo Dzinho. Então, 15 quilômetros que a gente vai passar
para centímetros. Gente, é muito fácil. Lembra naquela escalinha que eu fiz pra vocês? De quilômetro para centímetro, dava 5 casas, né? Então o que a gente faz? É só adicionar 5 zeros. Bota 15, 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Opa, 150 não. 1.500.000. 1.500.000. Tá? Centímetros. 1.500.000. Ele parece um número gigantesco, assim, mas é isso aí, tá? Dividido por 10 centímetros, que é o tamanho do mapa, né? Então, o tamanho real dividido pelo tamanho no mapa. Dividindo isso daqui por 10. Gente, pra fazer essa divisão, não precisa pegar e dividir, tá? Tu vê que tem um zero aqui, a gente faz aquela coisa de cortar os zeros. Corta um zero aqui, corta um zero aqui. Como é que vai ficar? O 1 centímetro é igual a 1, 2, 3, 4, que fica 150.000. Então, 1 centímetro é igual a 150.000 centímetros. Essa é a resposta certa. Vamos ver um outro exemplo para ver se pegou bem. Nesse agora, vamos ver se vocês conseguem fazer. Vamos lá, vou apagar de novo naquele tempo recorde. Pronto, copiei. Ah, eu sou muito rápida, não é mesmo? Bom, aqui nós temos uma questão. Vamos ver se vocês conseguem responder essa questão, tá? Em um mapa no qual a escala é de 1 centímetro para 100.000 centímetros, a distância em linha reta é de 8 centímetros. Qual a distância real entre essas cidades? Então, o que a questão está dizendo? Que determinada pessoa lá, ela tem um mapa, tá? E a distância nesse mapa que a pessoa tá na mão lá, que ela tá usando, entre uma cidade e outra, ela é uma distância de 8 centímetros no mapa. Agora, se a escala é de 1 para 100.000 centímetros, então, qual é a distância real entre as cidades? Entre uma cidade e outra a gente mede em quilômetros. Então vocês vejam que tem as opções aqui, né? A 8 km, B 80 km, C 800, D 8.000 km. Dá um pause no vídeo agora e tenta resolver essa questão. Aí depois que tu resolver, que tu marcar uma alternativa, tu deixa o vídeo rodar de novo para ver a resolução, ver se tu conseguiu entender. E aí, será que vocês responderam certo? Então vamos à resolução, tá? Gente, é muito simples, tá? Se 1 centímetro é igual a 100.000 centímetros, então a gente tem, primeira coisa que tem que fazer é converter 100.000 centímetros aqui para quilômetros. 100.000 centímetros, a gente vai fazer aquela lógica que a gente fez na tabelinha, lembra? Se a gente quer passar de centímetro para quilômetro, de quilômetro para centímetro, é só cortar casinhas ou adicionar casinhas. Então, de centímetros para quilômetros, a gente corta 5 zeros, lembram? 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso significa que 100.000 centímetros é a mesma coisa que 1 quilômetro. Então, é o mesmo que a gente dizer aqui que 1 centímetro é igual a 1 quilômetro. Aí, a gente faz uma regrinha de 3, tá? Se 1 centímetro é igual... se 1 centímetro e 1 quilômetro é a mesma coisa que 1 quilômetro, 8 centímetros é x, né? Regra de 3. Então, a gente fazendo essa regra de 3, uma vez 8, 8 dividido por 1 é 8. Então, a resposta correta é a letra A, 8 quilômetros. Então, é 8 quilômetros a resposta. Parabéns se você acertou a questão. Ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Um beijo e até a próxima aula.